A gente precisa conversar sobre como Yu-Gi-Oh! 5Ds prejudicou toda a franquia Yu-Gi-Oh! E por isso ele é ruim. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e estamos hoje para conversar novamente sobre Yu-Gi-Oh! Fazia um tempinho que eu não fazia vídeos sobre Yu-Gi-Oh! Então eu tô aproveitando aí para trazer algumas discussões. Desde já, antes de você deixar o seu dislike, espera até o final do vídeo para você entender o meu ponto de vista. E se você gostar do que eu vou dizer aqui, você pode deixar o like, pode se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber todas as notificações de vídeos. Aqui a gente fala sobre vários animes, inclusive Inuyasha, Hanyo no Yashahime, que tá fazendo bastante sucesso agora. E você pode também apoiar o canal a falar sobre Yu-Gi-Oh! Compartilhando esse vídeo com os seus amigos e em grupos de Facebook e outras redes sociais, para que as pessoas possam deixar a opinião delas aqui e ver a minha crítica sobre Yu-Gi-Oh! 5Ds. Mas vamos lá! Yu-Gi-Oh! 5Ds é um anime ruim pra toda a franquia Yu-Gi-Oh! E desde já eu preciso que vocês saibam que eu não tô querendo dizer que o anime em si é ruim. O anime é muito bom, ele trouxe uma série de conceitos interessantes, ele é mais maduro e eu entendo isso, eu interpreto isso justamente por ele ser o último anime de uma trilogia, vou dizer assim. Porque eu tenho a seguinte teoria. Eu tenho uma teoria de que os animes da franquia Yu-Gi-Oh! Eles se dividem em 3 e eles seguem uma ordem desses 3 animes, então eles normalmente começam com um anime um pouco mais infantil, onde o protagonista não é muito bom em duelos, vide Yu-Gi-Oh! Duel Monsters e Zexal, que é o 4º anime da franquia, então o primeiro de uma segunda leva de trilogias, e a gente vai caminhando para Yu-Gi-Oh! GX e respectivamente Yu-Gi-Oh! Arc V, e por último Yu-Gi-Oh! 5Ds na primeira trilogia e Yu-Gi-Oh! Vrains na segunda. Então eu parto dessa ideia de que os animes de Yu-Gi-Oh! Estão relacionados em vínculos de 3, tanto que os 3 primeiros, que vai até 5Ds, estão na mesma linha temporal e os 3 últimos não. Então, isso é importante pra gente entender como Yu-Gi-Oh! 5Ds é ruim, porque o plot mais adulto, a abordagem que ele tem um pouco mais séria, ela é perfeitamente produzida para os fãs de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que acompanharam o anime desde 2000 até 2004, continuaram com GX e que agora são pessoas mais velhas, são adultos. Então quem começou criança assistindo Duel Monsters já não é mais criança em 2008 quando 5Ds começa a se passar. O que faz necessário um anime um pouco mais adulto, um pouco mais maduro. Porém, por que eu acho que Yu-Gi-Oh! 5Ds é ruim, mesmo ele sendo apropriado para o público que já tinha envelhecido? Ao meu ver, Yu-Gi-Oh! 5Ds criou uma verdadeira maldição que meio que fez com que todos os Yu-Gi-Oh! Subsequentes, a não ser Yu-Gi-Oh! Sevens, que mudou de estúdio e tá fugindo de várias dessas, abre aspas, regras, que fizeram com que os animes de Yu-Gi-Oh! Ficassem muito engessados. Isso porque ele criou uma certa distância entre a origem do Yu-Gi-Oh!, onde a gente tinha no Duel Monsters uma série de referências a poderes místicos, a mitologia, inclusive egípcia. E aqui, por mais que a gente tenha referências históricas e de mitologias, como a própria questão asteca em Yu-Gi-Oh! 5Ds, a gente começa a entrar muito numa questão tecnológica, coisa que vai avançando. Então a gente vê de 5Ds, Zexal, Arc V, Vrains e até mesmo Sevens, sempre com uma tecnologia avançada, sempre sendo a inteligência artificial, a tecnologia, a internet, um ponto essencial do anime. Então a gente perdeu um pouco aquele contato com a magia. A gente não vê mais tanto questões mágicas como tinha ali em Yu-Gi-Oh! Duel Monsters e GX. A gente perde itens poderosos, perde magias de culturas diferentes. Eu acho isso muito importante pra gente entender, porque a gente caminhou a partir de 5Ds para um rumo que aparentemente não tem mais volta. A gente está sempre focando em tecnologia. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Não é ruim, mas tira um pouco da diversidade que os animes de Yu-Gi-Oh! Tinham antes. Ao mesmo tempo, ele repetiu algumas fórmulas do Yu-Gi-Oh! Clássico e meio que estabeleceu que todos os Yu-Gi-Ohs deviam fazer o mesmo. Então a gente tem ali um protagonista com um monstro as com 2500 de ataque. E talvez vocês falem, mas o Jaden também tinha Yu-Gi-Oh! GX. Tinha a partir da segunda temporada, mas o primeiro monstro as dele não tinha 2.500 pontos de ataque, era um monstro fusão ali, que era bem interessante, o Chamalado, tinha 2.100 pontos de ataque, e isso até começou com o Yusei usando o Junk Warrior com 2.300 pontos de ataque, mas depois ele abraça o Stardust e não abandona mais, então a gente fica meio que isso com todos os animes. Todos os animes de Yu-Gi-Oh! Têm um protagonista com um monstro as com 2.500 pontos de ataque e o rival com um monstro com 3.000 pontos de ataque. E isso não era regra, gente. Isso não era regra antes.
É só vocês observarem que, ok, Duel Monsters foi o primeiro, então ele escolheu esses pontos e ficou assim, mas GX, o rival não tinha obrigatoriamente um monstro com 3.000 pontos de ataque, é só ver que o único que acaba tendo é depois ali o Chess, e o monstro dele também aparece ali da metade pro fim da segunda temporada, então esse conceito de 2.500 pontos, 3.000 não existia. Essa rivalidade tão bem definida. O Jaden tem uma série de rivais, enquanto que 5Ds volta para a ideia do clássico de ter um único rival, e isso meio que vira regra, então a gente tem que observar isso em todos os animes depois. É claro que o Yusei tem uma série de diferenças do Yugi, principalmente do Yugi mais novo, mas em alguns pontos ele é muito semelhante ao próprio Faraó, um pouco inexpressivo, não diria arrogante, mas aquela sensação de que você não consegue nunca derrotar o protagonista. É lógico, o Yusei chegou a perder, chegou a ter derrotas, o próprio Faraó ali conseguiu ter algumas derrotas, mas eles são protagonistas muito melhores, digamos assim, o que criou uma ideia de um protagonista invencível. E como eu disse, os animes de Yu-Gi-Oh! Eles seguem uma ideia, então a gente volta ali para Zexal, onde o protagonista ele é mais fraco, pelo menos no início, e ele vai evoluindo, vai crescendo, mas mesmo assim a gente sempre tem aquela ideia de que o protagonista dificilmente vai ser derrotado. O Jack, que é o rival, ele é claramente uma cópia do Kaiba e ele força um pouco a ideia de um rival sempre ser arrogante, ser praticamente intocável, enfim, ser muito rico, poderoso, e isso não existia, por exemplo, em GX. Então eu vou sempre voltar para GX, porque pegando ali os 3 primeiros animes, GX foi um dos que mais se diferenciou, porque ele não queria fazer o que o clássico fez, ele quis se diferenciar. E aí o 5Ds quis voltar para o que o clássico fazia e criou meio que uma regra, então, de que dali em diante todos iam obedecer a mesma fórmula do anime clássico e a fórmula estabelecida pelo 5Ds, porque foi um dos animes de maior sucesso. Fora isso, o 5Ds apela para poder inovar e manter as pessoas interessadas em Yu-Gi-Oh! Introduzindo uma nova mecânica de jogo, que é a invocação Synchro. E não é ruim, Synchros foram muito populares, são até hoje, e deram um boom quando o anime foi anunciado. Acho que foi o grande ponto para que o anime fizesse tanto sucesso, fosse tão interessante, uma nova forma de fazer invocações especiais, monstros poderosos. Porém, o problema é que dali em diante todos os animes de Yu-Gi-Oh! Quiseram introduzir uma nova mecânica de invocação. Isso fez o jogo ficar tão saturado que o mais recente anime, Yu-Gi-Oh! Sevens, simplesmente começa um novo jogo do zero, onde não existem essas invocações especiais todas. Então isso eu acho um grande problema. A fórmula de 5Ds deu tão certo que eles resolveram tentar repetir sempre. Então a gente tem ali invocação XX, invocação Pêndulo, invocação Link e por aí vai. E eu acho que eles só não fizeram uma nova invocação para Yu-Gi-Oh! Sevens porque eles perceberam que o jogo já estava muito complexo, muito cansativo e que o próprio Yu-Gi-Oh! Reigns não foi lá tão bem assim. Então o problema não eram novas invocações. Outro ponto que eu acho muito interessante e ao mesmo tempo muito problemático do que 5Ds trouxe para a franquia Yu-Gi-Oh! É a complexidade. Os monstros de Yu-Gi-Oh! 5Ds têm uma série de efeitos complexos que não existiam antes no Duel Monsters e no GX, mas agora a gente começa a ter uma série de monstros com efeitos de se invocar especialmente da mão ou do campo ou do cemitério, enfim, estratégias que tornam o jogo muito mais rápido, muito mais dinâmico por um lado, mas ao mesmo tempo muito complexo. Eu não sei se vocês conseguem se lembrar porque isso hoje é muito corriqueiro, mas antes de 5Ds a gente não tinha tantos efeitos de fazer invocações especiais. É só pegar alguns arquétipos mais antigos e as cartas que foram lançadas naquela época não faziam tantas invocações especiais assim. Então hoje a gente tem uma série de invocações de monstros de nível baixo, da mão, campo, cemitério, enfim, ou até mesmo do próprio deck, para que você possa ter materiais suficientes para fazer invocações rápidas. Então, hoje é muito comum, é muito fácil você ter mais de um Synchro no primeiro turno no seu campo. Além disso, o Yu-Gi-Oh! 5Ds estabeleceu a ideia dos cânticos de invocação. E isso não é crítica, eu adoro os cânticos de invocação, mas eu vou utilizar isso aqui justamente para reforçar como Yu-Gi-Oh! 5Ds foi um divisor de águas e como ele estabeleceu regras que acabaram sendo seguidas por outros animes da franquia Yu-Gi-Oh! Posterior. Então, os cânticos de invocação, aquelas narrações que os personagens faziam enaltecendo os monstros enquanto eles estavam sendo invocados, não existiam antes. E de 5Ds em diante eles passam a existir e começam a ser repetidos como se aquilo fosse algo essencial. É algo muito legal,
introduz alguns conceitos e algumas descrições para os monstros que estão sendo invocados que ajudam a gente a entender um pouco melhor o conceito deles, porém é mais uma regra que foi estabelecida por esse anime e que acaba sendo repetida. Então aqui eu quero que vocês percebam que quando eu falo que Yu-Gi-Oh! 5Ds é ruim porque ele criou uma fórmula tão boa que a produtora, o estúdio Gallop, não soube trabalhar de outra forma. Então ele ficou engessado, e é onde eu entendo que Yu-Gi-Oh! Começou a ter problemas, porque se não fosse daquele jeito, então não ia fazer sucesso. E talvez por isso mesmo que a gente tenha uma grande parcela de brasileiros, principalmente, que não gostam de Yu-Gi-Oh! Sevens, porque Yu-Gi-Oh! Sevens foge muito desses padrões estabelecidos por 5Ds. Sim, é um anime um pouco mais infantil, porque o público-alvo dele é um público mais infantil, porém a gente tem que perceber que assim como foi com Zexal, que os brasileiros principalmente também não gostavam, ele está fazendo muito sucesso no Japão, porque está atingindo o público-alvo, que é um público mais infantil. Então o objetivo de Sevens é captar novas crianças. A geração que foi captada por Yu-Gi-Oh! Zexal, e também a geração que foi captada por Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, já meio que acabou. A franquia já entregou para eles 3 animes que eles puderam acompanhar à medida que iam envelhecendo. Então essas regras estabelecidas por 5Ds, embora não tenham permanecido em Yu-Gi-Oh! Vrains e também no Arc V e no Zexal, demonstraram não ser tão eficientes assim ao ponto de manter as pessoas interessadas, e é onde eu acho que Yu-Gi-Oh! Sevens foge um pouco. A fórmula deu certo, mas chegou um momento em que só repetir a fórmula de Yu-Gi-Oh! 5Ds já não era mais interessante, porque aí a gente já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Sejamos honestos, a gente tem os animes de Yu-Gi-Oh! Sempre meio que umas regras. A ideia de que o protagonista vai ter um monstro aço com 2500 de ataque. Eu não vou entrar aqui no mérito de Fyro e The Code Talker, mas Fyro era o monstro aço original. Então a gente tem esse monstro, ele vai em algum momento adquirir 1 ou 2 evoluções, como o Shotting Star Dragon, como o Shotting Quasar Dragon, e a gente tem isso também nos animes posteriores. O rival vai ter um monstro com 3000 pontos de ataque que também vai ter as suas evoluções. O vilão vai ter um monstro muito poderoso, com no mínimo 4.000 pontos de ataque, ou até um efeito especial. Enfim, a gente tem sempre aquela história muito bem definida que só se repete. Os animes de Yu-Gi-Oh! Em geral duram cerca de 3 anos a partir do 5Ds, tem ali uma média de 150 episódios. O protagonista sempre tem algum tipo de companheiro, de parceiro, seja um dragão carmesim, seja uma inteligência artificial, seja outras personalidades, seja um faraó, enfim. A gente tem essas réplicas, tanto que Yu-Gi-Oh! GX, como eu digo, ele não estabelecia tanto isso, ele não seguia tanto, onde eu falo que ele é bem diferente. A gente não tem a introdução de um conceito de um parceiro para o protagonista até a 4ª temporada, onde a Yubel já está fazendo parte do Jaden. Então, a minha crítica, num modo geral, resumindo aqui, a Yu-Gi-Oh! 5Ds não é o anime em si, mas sim a maneira como, infelizmente, ele engessou os animes da franquia Yu-Gi-Oh! Porque a fórmula dele deu tão certo, foi tão inovadora, que o estúdio Gallop não soube fazer outra coisa a não ser reproduzi-la dentro das proporções. E aí a gente viu que o resultado não foi como eles esperavam. E agora a gente está tendo uma experiência nova com Yu-Gi-Oh! Sevens. Então essa crítica para Yu-Gi-Oh! 5Ds serve inclusive para convidar vocês que não assistem Yu-Gi-Oh! Sevens a conhecer um pouco do anime. Sim, nos primeiros 10 episódios mais ou menos ele é bem infantil, bem cansativo, mas ele está avançando. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre o mini arco do Houa Krishima, que é um personagem que é introduzido ali por volta do episódio 10. Ele tem um mini arco e torna o anime muito mais emocionante. Isso sem falar no segundo arco que está acontecendo, que é do Neil, que é um vilão muito interessante. Os duelos estão muito mais intensos, impactantes e dramáticos. Embora seja um anime para crianças, ele tem muitos pontos que estão sendo desenvolvidos, que estão crescendo, estão amadurecendo, e isso me deixa muito feliz, porque a gente vai ter um Yu-Gi-Oh! Aí mais decente. Mas então é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o Yu-Gi-Oh! 5Ds. Lembrando que eu não estou criticando o anime em si, mas sim o que ele estabeleceu na franquia Yu-Gi-Oh! Ainda que indiretamente. Esse engessamento que aconteceu com os animes futuros e que fizeram até que eles perdessem um pouco a graça, porque a gente já sabia mais ou menos como as coisas iam caminhar até o desfecho do anime. Então é isso, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, um grande abraço e até mais.